A paz, bom dia. Nós vamos começar uma live do nosso curso Vivendo em Fé. Amém? Tudo que a gente faz debaixo de oração, a gente faz agradecendo o Senhor pela oportunidade e creio que nós seremos edificados com esse curso de maturidade cristã, de aprendizado da palavra. E nós vamos orar porque a palavra de Deus a gente sempre fala com muita reverência, né? A palavra de Deus ela não é uma palestra, a palavra de Deus é espírito e verdade, que deve entrar em nosso coração e nos abençoar. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, para iniciar esse curso, vivendo em fé, ó Deus, para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos receber, Senhor, do Seu Espírito Santo, ó Deus, aquilo que só o Senhor pode nos dar. Senhor, que nessa manhã nós possamos sentir a Sua presença, nós possamos estar, ó Deus, conectados a Ti, para experimentar aquilo que é Sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, abençoa cada um que estiver nos ouvindo, abençoa cada um que estiver, ó Deus, vendo essa mensagem, nos acompanhando pelo Google Meet ou nos acompanhando pela live do TikTok. Nós vamos falar hoje sobre a primeira aula do curso que se trata dos princípios de revelação da palavra. Sabe, a palavra de Deus nós precisamos entendê-la para que nós possamos compreender, sabe? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que Deus é um Deus triuno e nos criou assim também, dessa forma. Deus é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E assim também criou o homem. O homem também é um ser triuno. Então o homem, ele é alma, espírito e corpo. Sabe, isso é muito importante na vida cristã, você compreender que nós, como seres triunos, alma, espírito e corpo, nós precisamos entender como nos capacitar para vivenciar o Evangelho de uma forma espiritual e não de uma forma almática ou uma forma carnal. O grande problema hoje é que a maioria das pessoas tem vivido o Evangelho na alma, no campo das emoções, sabe, e vivem numa eterna batalha espiritual entre o corpo que clama por necessidades básicas, o corpo que não tem salvação. Nós receberemos um corpo novo quando formos recolhidos ao Senhor, e o nosso espírito, né? Que o nosso espírito foi vivificado, foi regenerado quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então essa é a nossa grande batalha que nós enfrentamos entre estar vivendo num corpo que clama por aquilo que não é vontade de Deus e que foi introjetado em nós o pecado adâmico, e também o espírito que, quando Jesus, na obra consumada da cruz, nos deu um espírito novo. Sabe, então nós vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre justamente essas coisas, sobre como entender como Deus trabalha conosco em cada uma das áreas do nosso ser, que é triuno, já que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus é espírito. E como espírito, nós recebemos esse Espírito de Deus em nós no novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, sabe, nós recebemos um espírito vivificado. A palavra salvação vem do grego sozo, e do grego sozo. Então a gente aprende que a salvação ela tem três aspectos. Tem um aspecto quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então você tem um espírito novo, você nasce de novo. Nas águas do batismo você morre para esse mundo
e sai das águas do batismo para ser completamente um nascido de novo. Sabe? Então que você possa entender que Deus, como é espírito, ele resolveu habitar no espírito do homem, que tinha, segundo a palavra de Deus, um coração de pedra, e agora recebe um coração novo. E sempre na Bíblia, quando fala sobre coração, fala sobre o nosso espírito. Então que você possa entender que o novo nascimento ocorre no espírito. E Paulo diz pra gente que o nosso espírito está pronto. O problema é que a nossa carne é fraca. Então, como viver aquilo que Paulo se referendava e comunicava a nós, que por muitas vezes ele passava por batalhas espirituais, que o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal que ele não desejava por muitas vezes praticava. E essa é, por muitas vezes, a nossa verdadeira crise no mundo cristão. Sabe, como ser e andar no espírito e não andar pela carne. Eu creio que isso que move todos aqueles que querem, desejam e anelam por uma experiência diferente com o Senhor. Sabe, eu creio que Deus quer que a cada dia nós possamos disciplinar a nossa carne, o nosso corpo, possamos ser renovados na nossa mente e ser cada vez mais parecido com Ele, que vivia no Espírito e fazia sempre a vontade do Pai. Então, no Espírito é que nós adquirimos o conhecimento do espiritual, da vontade de Deus. No Espírito é que nós adoramos. Sabe, nós devemos sempre ter essa questão da oração no Espírito. A oração, ela não é um ato de você repetir palavras, sabe, mas sim de você buscar no Espírito. A palavra diz que o Espírito que nos ensina a orar, que nos clama para que nós possamos orar. Então, servir a Deus também não deve ser na carne, na força do braço, mas é no Espírito. Então, o Espírito é muito importante na vida cristã. Sabe, se nós não entendermos que nós recebemos o Espírito de Deus para habitar em nós, nós vamos ser sempre cristãos carnais, sempre vivendo, sabe, pelas nossas emoções, tomando atitudes precipitadas e nunca vivenciando, experimentando da verdadeira vontade de Deus. No Espírito nós encontramos a nossa intuição, né? A nossa intuição é aquela voz interior, sabe, que por muitas vezes a gente ouve algo que constrange o nosso coração para dizer, olha, não vai por aqui, sabe, hoje não é dia de ir a tal lugar, ou na tomada de decisões, você escuta a voz do Espírito. E é no Espírito que você deve escutar essa voz. Sabe, no Espírito também nós temos a consciência, o discernimento espiritual daquilo que é vontade de Deus para nós. Então, determinados ambientes, sabe, determinadas atitudes, sabe, existe a nossa consciência da mente, existe a nossa consciência da alma, mas é a consciência do Espírito, de discernimento, sabe, às vezes uma briga, uma discussão que você está tendo no seu lar, sabe, por muitas vezes você sente que aquilo tem um fator espiritual. E você deve aprender a ter essa consciência. E é no Espírito também que nós temos comunhão com Deus, em adoração, relacionamento. Sabe, e a comunhão com Deus só pode ser no Espírito regenerado, quando você é nascido de novo. É como se nós tivéssemos uma antena e essa antena captasse as ondas de rádio de Deus. E quando nós não éramos nascidos de novo, nós tínhamos essa dificuldade de entender o mundo espiritual. Nós vivíamos errantes, e não sabíamos que tinha sido comprado por um alto preço e vivíamos andando pela nossa própria consciência. Então é no Espírito que nós temos essa comunicação. E nós temos a nossa alma. A nossa alma é o que nós mais vivenciamos e é o que precisa ser transformado. Paulo fala em Romanos capítulo 10 que nós não devemos nos conformar com esse mundo, né? Mas que nós devemos renovar a nossa mente para que nós possamos experimentar daquilo que é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. E na nossa alma, então, está a nossa vontade, as nossas escolhas, as nossas emoções, angústias, alegrias, raiva, tristeza, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa cultura, tudo aquilo que a gente adquire de conhecimento, isso fica na nossa mente. E é aí
que muitas vezes o nascido de novo é atacado espiritualmente. É ali que os dardos inflamados do maligno atuam de forma poderosa e a gente tem um escudo que é o escudo da fé. E nós devemos sempre usar esse escudo da fé, sempre pedir a Deus para aumentar a nossa fé, para que nós possamos sempre andar conforme a vontade do Senhor. Sabe, nós temos também o nosso corpo. Sabe, o nosso corpo é o local onde nós encontramos os nossos membros que nos permitem a locomoção, a capacidade de ir e vir. Né? Temos o tato, o olfato, a visão, o paladar, a audição, os instintos de sobrevivência. Né? Então, por mais que Deus deseja que nós sejamos mansos e pacíficos, né? Por muitas vezes, se alguém vier com alguma coisa para te atacar, você vai instintivamente vai lutar pela sua sobrevivência. Isso faz parte do nosso corpo. E o nosso corpo precisa ser disciplinado, porque o nosso corpo foi introjetado em nós a natureza pecaminosa de Adão. Então, no nosso corpo é onde habita o pecado. E nós vamos ganhar um corpo novo quando nós estivermos na eternidade com o Senhor. Então nós temos que aprender que o Espírito é a obra absolutamente divina. Sabe, é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, do juízo, e que nos provoca uma necessidade e que gera uma conversão genuína. Ninguém se converte por intelectualidade, porque quer, por uma escolha própria. É sempre Deus agindo de forma a abrir a oportunidade de o Espírito de Deus. A palavra diz que ele bate a nossa porta e que a gente abra o nosso coração para que o Espírito de Deus possa entrar e fazer morada. Mas a obra é completamente divina. A obra espiritual, a obra do novo nascimento é absolutamente divina. Nós temos a nossa alma que precisa ser transformada. Sabe, nós temos toda uma mentalidade que nós construímos desde que nascemos, que depende do local onde a gente nasce, o jeito que a gente fala está vinculado a isso, a cultura, o trato com as coisas e com as pessoas, a forma de se vestir. Tudo isso está relacionado à nossa alma, são as nossas escolhas, as nossas relações afetivas que provocam em nós, por muitas vezes, machucados, feridas emotivas, emocionais. Sabe, isso é algo que nós devemos transformar. Né? É como se Deus nos fizesse como um barro e ele precisa ir moldando o barro para estar na forma, que é uma forma bem ajustada, que é a forma do Senhor. Então nós precisamos estar nessa forma nova, nós precisamos estar moldados conforme o Senhor diz na palavra, que é o caminhar de um homem e uma mulher de Deus. E o nosso corpo não tem jeito, é só disciplina. Por isso a importância da oração, por isso a importância do treinamento contra o pecado. Deus vai te dar diversas oportunidades para trabalhar em você a sua raiva. Comigo eu tinha um problema de querer ir muito rápido nos lugares, né? Então, mercado, e parece que até hoje, toda vez que eu vou ao mercado, alguma coisa nesse sentido, eu sempre escolho a pior fila, sabe? E é Deus trabalhando em nós, dando a oportunidade em nós da gente trabalhar determinados tipos de coisas que o nosso corpo nos proporciona. Sabe, o nosso corpo ele tem algo que é super positivo, por exemplo, se um cachorro vier te atacar, o nosso corpo vai se instalar de uma forma a você ter oxigenação, força suficiente para tentar escapar o mais rápido possível. Né? Mas o nosso corpo tem o pecado, e o pecado o corpo não converte. O que converte é o nosso espírito para transformar a nossa alma. E nós vivemos então essa verdadeira batalha espiritual entre corpo e espírito, e a nossa alma sendo inclinada muitas vezes para viver uma vida na carne, né, uma vida nas suas próprias vontades, uma vida que não é segundo a palavra de Deus, e uma vida no espírito, que ser espiritual não é você profetizar o tempo inteiro, ser espiritual não é
você achar que toda vez vai cair fogo do céu. A espiritualidade desse nível é uma espiritualidade muito rasa. Ser espiritual é ser como Jesus. Quando era necessário, orava e fazia a vontade do Pai. Quando era necessário, era manso, pacífico, amoroso, tinha um bom relacionamento com as crianças, era visto como alguém de atitude ilibada, correta. E por muitas vezes nós confundimos a espiritualidade com magia. E esse é um grande perigo da vida cristã, porque a gente vê muitas pessoas indo para o campo da magia e não vivenciando uma verdadeira espiritualidade. Sabe? Então, nós temos essas três funções no nosso corpo, sabe, que são importantes. Sabe, nós vamos encontrar na palavra de Deus diversos versículos que nos apontam para essa importância de viver no Espírito, sabe, de entender que a salvação ela ocorre em três fases, assim como Deus é triuno, assim como o ser humano é triuno, é alma, corpo e espírito, também nós somos salvos dessa mesma maneira. Nós somos salvos quando cremos em Deus, e Paulo fala em Romano que nada é capaz de nos afastar do amor de Deus, nem potestade, nem pecado, sabe? Nada é capaz de te afastar do amor de Deus. Não é o seu erro, não é pelo seu mérito, mas é pela obra de Jesus. Sabe, a única forma de você se afastar de Deus é quando você rejeita o Espírito da verdade, sabe? E é algo muito dramático, né? E isso quem julga não são os homens, é só Deus. E por isso que você deve estar sempre preparado, com o coração contrito, sabe? Porque blasfemar contra o Espírito Santo é você dizer que eu conheci, mas eu rejeito, sabe? E é algo, então, que é a única forma de você perder a sua salvação. Fora isso, sabe, a palavra diz que nada é capaz, nem potestade, nem principado, nada é capaz de fazer com que você perca a sua salvação. Paulo explica pra gente na nossa armadura que nós temos, e nós temos um capacete, e esse capacete é justamente para proteger a sua mente contra a tentativa do inimigo de dizer que você vai perder a sua salvação pela prática, que é muito comum, de alguns erros na jornada cristã, porque perfeito só Jesus, e nós somos humanos, e nós praticamos e cometemos erros, enganos e tropeços durante a vida. Sabe? Então nós temos que ser nascidos de novo, nós temos que conhecer da palavra para transformar a nossa mente, e também nós temos que orar para disciplinar o nosso corpo, jejuar para disciplinar o nosso corpo, porque a gente precisa, né? E disciplinar o corpo em todas as áreas, porque a indústria do alimento hoje, por exemplo, vem nos matando, né? E a gente falta-nos disciplina para que nós possamos estar vivenciando essa vida que não seja uma vida da alma. Nós desejamos por alimento, nós desejamos por aquilo que é instintivo do corpo, como a relação sexual. Então nós devemos disciplinar para que isso não seja um vício, para que isso não seja uma forma de adoração e aquilo você seja transformado em você em um ídolo, né? E o único Senhor da sua vida deve ser o Senhor Jesus. Sabe, o nosso corpo ele clama por status, por poder, e aí entra Mamon, o dinheiro que nos traz essas coisas, e nós devemos aprender a disciplinar e fazer do dinheiro algo que nos serve, não nós servirmos ao dinheiro. Servir, ser escravo, ser servo, nós só somos de Deus. Então a primeira coisa que Deus deve efetuar é essa regeneração do nosso espírito, para liberar de uma vida natural, né? E depois ele começa a trabalhar em nós para que nós possamos deixar de ser crentes carnais